Bom dia, minhas queridas crianças. Iniciamos agora, né, hoje, 13 de outubro, iniciamos nosso sexto mês, tá certo? Então, hoje vamos iniciar, né, depois das nossas avaliações, depois de um feriado maravilhoso, né, ontem que foi comemorado o Dia das Crianças, um dia assim especial, né, demais para todos nós, né, pela importância, né, das crianças, né, vocês que são o futuro, né, de uma nação, pessoas maravilhosas que Deus abençoe, né, para que cresçam, para que vocês possam crescer, né, essas crianças assim cheias de saúde, cheias de sabedoria e de amor, tá certo? Então, meus amores, vamos lá, né? Vamos ver hoje nosso conteúdinho de ciências, como a tia mencionou antes, sobre a reprodução das plantas, tá certo? Então, vamos acompanhando aqui com a tia. Nós temos aí a reprodução das plantas. Ela é necessária para que elas possam gerar novas plantas. Nós sabemos, nós já aprendemos que as plantas, elas são seres vivos, que elas nascem, que elas crescem, que elas reproduzem, né? E que elas morrem, né? Então, a reprodução das plantas, assim como nós, seres humanos, nós pessoas reproduzimos, as plantas também, né? Como nós sabemos, elas reproduzem, tá certo? Para que elas possam estar o quê? Se multiplicando, não é verdade? A reprodução das plantas, ela pode ser, como você está observando, de duas formas. Ela pode ser sexuada e assexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre nas plantas com flores, tá certo? Pois é nas flores que encontramos as células reprodutivas, né? Masculina e feminina, tá certo? Aí nós temos aí a reprodução esquemazinho da reprodução sexuada de plantas, né? Nós temos que ter, como a tia mencionou antes, né? Ocorrem flores. Temos que ter o gameta masculino e temos que ter o gameta feminino. Logo após vai haver a fertilização, né? Como a gente tá vendo depois, né? O zigoto e aí o embrião. Então, existem plantas nas quais ocorre o contrário. Elas não têm a parte masculina e a parte feminina separada em flores, né? Em flores separadas, certo? Como elas têm a parte, existem plantas que elas são diferentes dessas que a tia mencionou antes, planta que ela vai ter a flor, onde ela vai ter a reprodução, vai ter o gameta feminino e o masculino, vai ocorrer a reprodução sexuada. Mas só que existem plantas que elas têm a parte masculina e tem também a parte, né, feminina, em flores separadas. Um grande exemplo disso é a aboboreira, como você está vendo aí, né, a flor macho, né, a flor fêmea, né, feminina e a masculina do pé de abóbora. Da mesma forma, nós temos o kiwi, ele tem a flor fêmea e a flor, né, o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino. Isso ocorre em algumas plantas. Mas em sua grande maioria das plantas que elas possuem flores, não, né? Nas flores a gente encontra as células reprodutivas, masculina e feminina. Isso aqui são uns exemplos, né, que o nosso livro colocou, né, que são exceções, certo? A abóbora e o kiwi, por exemplo, né, que são flores, ele possui as flores tanto masculina quanto a feminina, tá certo? Depois nós temos, para que aconteça a reprodução sexuada das plantas, é necessário que ocorra o encontro entre as células reprodutivas, né? A masculina, que é o pólen, e a feminina, a aosfera, tá certo? O transporte de grãos de pólen de um estame até um gineceu se chama polinização, houve a polinização. E como ocorre esse transporte? Quem é que vai levar esse transporte, né? Da célula reprodutiva masculina do pólen, né, a feminina, né, a aosfera. Quem é? Gente, são os animais, né? Com a ajuda dos animais, da água, do vento, né? O processo de reprodução ocorre facilmente. Como você tá vendo aí. As cores chamativas, né, e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais que realizam uma importante tarefa. Que tarefa é essa? Eles vão colaborar no transporte de grãos de pólen de um estame até o pistilo. Eles vão levar, vão pegar, né? Por exemplo, o beija-flor vai pegar, né? Lá o pólenzinho vai levar
para outra flor. Ali vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer a reprodução. Então, isso, a reprodução de algumas plantas, a grande maioria é por meio com a ajuda dos animais, né? Que carregam as sementes, que caem, que aquela semente cai no chão, vai reproduzir. A água, né? O vento que vai levando, tá certo? E os animais, como a gente acabou de ver. Então, o vento, em alguns casos, ele pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, né, eliminam as sementes junto com as fezes e aí vai gerando novas plantas, vai ocorrer a reprodução. Como você pode estar vendo aí, a polinização, que vai vir pela ação da chuva, pela ação dos ventos ou pelos animais, né? Logo ocorre a polinização, vai ocorrer a fecundação, né? Logo em seguida a sementezinha, depois vai ter o fruto, depois do fruto vai germinar uma nova planta, certo? Depois nós temos o outro exemplo de reprodução assexuada ou vegetativa, tá certo? Então, na reprodução assexuada, ela não precisa da participação de flores e sementes para se reproduzir. Interessante. Eles precisam apenas que caiam no solo pequenas partes com esporos, folhas ou galhos. Certo, gente? Então, aqui na reprodução assexuada ou vegetativa, não vai precisar da ajuda de flores, de sementes para que ocorra a reprodução, né, de algumas plantas, de alguns vegetais. Aí nós temos aí os brotos, os rizomas e tubérculos, são exemplos de reprodução assexuada de plantas. Vamos ver o que são esses brotos, né, que a tia mencionou aí. Os brotos são plantas em miniatura produzidas pela planta-mãe. Esses brotos podem se separar da planta-mãe e dar origem a uma nova planta. Exemplos nós temos a bromélia, siriguela, orquídea. São plantas, né, como ele disse, em miniatura produzidas pela planta-mãe, onde a pessoa vai tirar aquele brotozinho, ele pode se separar da mãe e ali você, pode tirar e estar plantando. Ali vai germinar, né, vai gerar uma nova planta. Como você está vendo aí o exemplo abaixo, né, da bromélia, orquídea. Os rizomas. O que são os rizomas? Então, ela não precisou, né? Na reprodução assexuada não precisa de flores e sementes. Os rizomas. O que são os rizomas? São caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Exemplo, a bananeira, né, a macaxeira. Você vai plantar, né? E elas vão o quê? Elas vão crescendo, tá certo? Elas vão crescendo embaixo, né, da terra. Depois nós temos os tubérculos. O que são os tubérculos? São caules que se acumulam reservas de alimento. Exemplo, a batata. Como você pode estar observando aí, fica abaixo da terra, vai ficar na superfície, a parte de cima apenas as folhas. O tubérculo, como você está vendo aí, a própria batata vai ficar lá, né, no chão. E a raiz, como você pode estar observando aí nesta imagem. Então, além das formas de reprodução estudadas, né, sexuadas e assexuadas, há outras, como musgos, samambaias e avencas, que não têm flores, nem frutos e nem sementes. Presta atenção. Os musgos, samambaias e avencas, elas não têm flores, não têm frutos e nem sementes. Elas se reproduzem através de células chamadas de esporos, que ao caírem em solo adequado podem germinar e originar uma nova planta, tá certo? Aí abaixo nós temos o exemplo de samambaia, né? Que os pontinhos pretos nas folhas da samambaia são conjuntos de esporos e por esses esporos, né, que são as células, que vai se reproduzir e vai germinar, vai nascer, né, uma nova samambaia, tá certo? Então, as samambaias, não esqueçam, musgos e avencas, elas não têm flores, não têm frutos e nem sementes, certo? Elas se reproduzem através de esporos, que são esses pontinhos pretos que você pode observar aí na samambaia. Então, de um tubérculo de batata podem surgir novas folhas, certo? Vai germinando. Aí abaixo nós temos os brotos da folha, né? Da folha da fortuna surgem nas bordas das folhas. E aí quando eles caem no chão vai germinar uma nova planta. Aí abaixo nós temos aí, que vai pedir lá na nossa atividadezinha do nosso livro, né? O nome das partezinha das flores. Nós temos aí o 1, que é o pistilo. O 2, que é o quê?
a pétala da flor, né? Nós sabemos. O 3 é o ovário, é onde vai colocar lá, vai germinar, né? Vai colocar o pólen. E aí vai reproduzir, né? No ovário. Depois nós temos dentro, né, do ovário, como nós sabemos, o óvulo, certo? Onde vai haver a fecundação e a reprodução. E o 5 nós temos aí o estame, tá certo? Parabéns, queridas crianças, pelo compromisso, tá certo? Meus amores, agora vocês são convidados a pegar o nosso livrinho. Esse conteúdo você vai encontrar lá no nosso livro, né, de ciências, na página 25 a 28, né, onde você é convidado a ler este conteúdo. E em seguida, você é convidado a fazer a atividadezinha na página 129 e 130.